André, você queria falar sobre a convocação da seleção brasileira? Eu vou abrir esse espaço para você. Informe e depois, por favor, o seu raciocínio. Então, porque hoje nós tivemos a convocação do David Neres, né, para o lugar do Vinícius Júnior. Absolutamente nada contra o David Neres. Absolutamente nada contra este rapaz, que é um menino muito bom e que você é testemunha que quando ele começou aqui no São Paulo, eu fui um dos caras que falei do talento dele. É verdade. E briguei na época porque o São Paulo vendeu ele com 8 jogos apenas, ficava berrando aqui, é um absurdo. O São Paulo vendeu o David Neres com 8 jogos, o menino é muito bom, já provou que é bom, poxa, já decidiu um clássico contra o Corinthians, fazia sei lá quantos anos o São Paulo não ganhava do Corinthians, ele já foi o melhor em campo num clássico contra o Corinthians, tá na cara que esse moleque tem futuro. Então, muita gente leu o que eu postei hoje no Twitter e não entendeu, não me conhece, né? Nem sempre as pessoas que acompanham a gente no Twitter conhecem o nosso trabalho dia a dia, né? Então muita gente acha que eu não sei nada do David Neres, que eu acho o David Neres uma merda e que eu não vejo futebol europeu. Porque é assim que funciona no Twitter. É assim, você escreve lá qualquer coisa, os caras já te respondem isso, que você não acompanha nada, não sabe nada, enfim. Eu conheço o David Neres desde que ele nasceu no São Paulo e defendo ele. É um excelente jogador, um atleta de altíssimo nível e é claro que uma hora ou outra ele iria parar na seleção brasileira como vai parar agora. Mas o que eu não me conformo, e isso não tem jeito, eu não vou me conformar, é com o preconceito que existe hoje contra o futebol brasileiro. Uma coisa é você reconhecer que o futebol brasileiro está abaixo do mercado europeu, isso é óbvio, não tem discussão, eu não sou louco, é óbvio, não tem discussão, não tem, hoje o futebol jogado no Brasil é muito pior do que o futebol jogado nas grandes ligas europeias, porém, poxa vida, o cara sai daqui, ele joga bem aqui, ele sai daqui, um mês depois ele joga na Europa meia dúzia de partidas, ele é craque. Ele tem que ir pra seleção de qualquer jeito. Como que esse cara não tá na seleção? Esse cara joga muito. Mas ele jogava aqui. Fazia um mês ele tava aqui, fazia as mesmas coisas. E aí não era nenhum absurdo ele ficar fora da seleção. Entendeu? Nós temos exemplos recentes, como o Arthur, que jogava muita bola no Grêmio, foi decisivo no Grêmio, campeão da Libertadores da América. Muito bem, não foi pra Copa do Mundo. Poderia ir e tal, Nossa, mãe, quando chegou no Barcelona, o Arthur tem que ir pra seleção. Esse cara é craque. Mas ele tava aqui jogando bem. Ele tava aqui jogando bem. E ele não servia. Mas é que os contextos pra seleção são brasileira. diferentes. Mas, poxa, você acha que em um mês mudou tudo? Não, ele virou provou. um craque. Não, ele provou pra todo mundo. Então, aí é que tá. Por que ele tem que provar pra todo mundo na Europa? Porque não serve o que ele faz no Brasil. Esse é o meu ponto. É isso que eu discuto. O Éder Militão é um caso parecido com o do David Neres, porque eu também, modéstia à parte, falava do Éder Militão aqui no Brasil. Porque a vida é assim. Cara, eu acho isso injusto. Injusto. Uma sacanagem, porque desta forma você simplesmente tira qualquer chance de um cara que não consiga jogar na Europa. Sendo que nem sempre você consegue se destacar em todas as ligas. Mas nem onde você sempre. quer chegar? O que eu quero dizer é o seguinte, que o que está acontecendo agora com o Dudu, já aconteceu com o Luan, já aconteceu com o Danilo, super vencedor aqui no futebol brasileiro, acontece com o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Tudo que acontece com estes caras tem a ver com isso, entendeu? Porque, poxa, eles não jogam na Europa. Eles não jogam na Europa, então eles não servem. E por que o Everton é convocado? Porque ele tem 22 anos e vai para a Europa. Quando um cara tem 26, 27, que a carreira dele... E por que o Cássio vai para a Copa? Porque não tinha outro, porque ele chamou o Neto, goleiro do Valência. Ele chamou o Neto. Ele chamou como se o Neto fosse um baita de um goleiro. André, a nossa avaliação é errada. Por quê? Ele chamou o Cássio porque não tinha outro, ele chamou o Fagner porque não tinha outro, porque se ele pudesse, ele chamava. André, futebol, seleção brasileira não é momento, é preferência do treinador, velho. Eu sei, mas o que está acontecendo aqui no Brasil há algum tempo é isso, e eu não me conformo com isso. Quanto a essa situação de provar, é assim.
O cara tem que provar nas categorias de base, quando ele sobe pro profissional, será que ele vai arrebentar como ele arrebentava na base? Aí ele prova no profissional. Será que ele vai arrebentar na Europa como ele arrebentava no futebol brasileiro? Aí ele prova na Europa. Será que ele vai arrebentar na seleção como ele arrebenta no clube dele? Aí ele prova na seleção. É assim, André. Não, mas o que eu não concordo, Ivan Drago, é que o cara tem que obrigatoriamente jogar bem na Europa para estar na seleção brasileira. Mas se você... Não concordo com isso. Se você admite que o nível aqui é muito inferior ao da Europa... Mas depende. Não. Depende do campeonato, depende do contexto. No caso do David Neres, que é um excelente jogador, por exemplo, ele joga no campeonato holandês. Agora ele se destacou na Liga dos Campeões. É a primeira Liga dos Campeões que ele se destaca. Que em todas as outras edições, o Ajax não passou da primeira fase. Não fez nada. Essa é a primeira edição de Liga dos Campeões que ele se destaca. Foi titular na maioria das partidas da Liga dos Campeões, mas não é nenhum craque, né? Não é nem o craque do Ajax. Vamos falar a verdade. Nem é o craque do Ajax, mas é um jogador que se destaca. E é um jogador que eu já falei de um excelente nível. Mas na maior parte do tempo ele jogou campeonato holandês. Sim. O campeonato holandês não é melhor que o campeonato brasileiro. Não é melhor que o campeonato brasileiro. Não é melhor que o campeonato brasileiro. Tudo bem, mas isso sempre Por que aconteceu. o cara tá bem no campeonato holandês, ele tem que ir pra seleção de qualquer jeito? E o cara que tá bem no campeonato brasileiro Mas não serve. a mesma coisa quando os jogadores que estavam na Ucrânia eram chamados para a seleção brasileira. Para nós, a gente ouvia aqui, o Mano tem esquema com os jogadores do leste europeu. Aí eles eram pinçados por Guardiola, Mourinho. Nem todos. O William, o Tyson tá lá, o Tyson tá lá ainda. Mas não são todos que vão se destacar. No Shakhtar Donetsk, nem todos. Nem todos vão se destacar. Então, mas não é assim. Dentinho não vai para um centro maior, Então, mas não e o é assim. Sinho não Galvão, foi. é uma preferência do Marlos. Tite. Ele enxerga talvez no David Neres, que hoje tem 22 anos, talvez mais potencial para a seleção que ele deve comandar daqui a 3 anos do que o Dudu. Ele não gosta do Dudu. Não, ele não gosta do Dudu. Mas é um pensamento do treinador. Ele não gosta do Dudu. Ninguém é obrigado a concordar com o Tite. Exatamente. Ele não gosta, é uma questão de preferência. Exatamente. Ele não gosta do Dudu, ele não gosta do Luan. Eu não tô nem discutindo tanto a convocação do Tite, eu tô discutindo mais mesmo o comportamento de boa parte da imprensa brasileira nesse quesito, porque muita gente vai nesse embalo. E eu não concordo com isso, de jeito nenhum. Poxa vida, o David Neres fez 20 gols e deu 20 assistências no campeonato holandês. Tá jogando muito bem. É craque, ele tem que estar na seleção. Pô, mas o cara que faz 50 gols e 50 assistências no Brasil não serve. Não serve. Sabe, o cara que faz 50 gols, 50 assistências no Brasil é uma merda. Não, mas na esse não joga mais do que o cara que joga no campeonato holandês. O que eu acho é que... É isso que eu acho injusto, entendeu? Técnico não pode não gostar de um jogador. Sim. Ainda mais o técnico da seleção. Se o cara tá bem... Se o cara é um jogador que é o melhor do Brasil em atividade, eu acho que nisso todo mundo concorda que o Dudu hoje seja o principal jogador em atividade do Brasil, ele deveria, como um técnico da seleção, oportunizar uma chance ao jogador. Pra depois ele tirar as conclusões dele. Ele pode nem jogar, ele nem vai jogar. Acho que o David Neres também não vai jogar. Também vai acho que não. compor. Mas tem que estar na lista. Por quê? Aí eu concordo com o Galvão. Alguns campeonatos europeus a gente supervaloriza por conta disso. Simplesmente porque o cara pegou um avião e hoje joga na Europa. E eu acho apenas por isso. O técnico de seleção brasileira não pode não gostar de um jogador. Não gosto, não vou com a cara dele, o cabelo dele não é assim, ele tem que oportunizar. Na zaga tem um outro exemplo para dizer, para não falar que eu tô falando só do Dudu, porque no caso, hoje eu achei o Dudu injustiçado, mas na zaga eu tenho um outro exemplo. Poxa vida, o Tite fez um discurso bonito, falou do Dedé na Copa do Mundo, que o Dedé era isso, que o Dedé era aquilo. Poxa, da Copa pra cá não mudou nada. O Dedé continua jogando bem, em alto nível, é titular de um time forte que é o Cruzeiro. Não mudou nada, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Não mudou absolutamente nada da Copa pra cá. O Dedé tá jogando. E quem ele convoca pra seleção? Um cara que eu adoro, sou super fã, pra mim tem que estar na seleção histórica do São Paulo, que é o Miranda. Mas o Miranda não tá jogando, meu Deus do céu. O Miranda não joga mais na Inter de Milão. Ele é reserva faz séculos na Inter de Milão. E sabe, aqui no Brasil é isso que me incomoda. Boa parte dos colegas não diz nada, não fala nada, porque o cara tá na Europa. Não, mas é o Miranda, pô, ele tá na Europa. Não dá pra comparar com um cara que joga contra o Uberlândia, o RT de Patos de Minas. Pô, mas por quê?
Por quê, cara? Ele não consegue jogar no campeonato italiano, ele porque não consegue jogar. É uma questão de preferência do treinador. Neste momento da carreira, o Miranda não consegue jogar contra o Empoli, contra o Cagliari. Ele não consegue jogar contra nenhum destes times. E por que o Dedé é pior que ele? Entendeu? Essa eu concordo ainda mais com o Galvão, Ivan, até projetando a próxima Copa. Eu fiz uma pesquisa aí, o Miranda tem 34 anos. Eu não acho que o Miranda será titular na próxima Copa com 37, 38 anos. O Dedé tem 30 anos. Ou seja, na próxima Copa, com 33, dá pro Dedé ser titular. Eu acho que o Miranda está sendo convocado porque o Tite quer ganhar a Copa América. Porque já está pressionado no cargo. Então Tite... talvez ele esteja montando essa seleção e o que o Galvão falou é verdade. O Miranda não joga no futebol italiano. Não joga mais, reserva. Não joga mais em campeonato nenhum. Ontem fui ver a escalação da Inter na Liga Europa, né? Que normalmente é uma escalação alternativa. Ele também não tava, ele não joga mais, ele não entra mais em campo. Em jogo nenhum, cara. O cara não entra em campo. E aí o jogador aqui no Brasil, que foi super elogiado pelo Tite, o Tite foi hipócrita nessa aí, porque super elogia o jogador, diz que ele é um exemplo, e não mudou nada, meu Deus do céu, do elogio do Tite pra cá não mudou nada. O Dedé continua sendo esse exemplo, continua jogando em alto nível, por que ele não chama o Dedé? Entendeu? Eu acho que a gente tá caminhando para uma discussão Brasil versus Europa, que na verdade... Eu acho que a questão do Dudu transcende essa discussão, porque é uma questão de gosto. Eu tô com o Leandro, eu também não tenho certeza se o Dudu vai resolver os problemas da seleção brasileira. A gente não sabe se ele vai conseguir manter o mesmo nível que ele tem aqui no Brasil na seleção brasileira, porque os adversários são diferentes, o contexto é completamente diferente. Ninguém tá discutindo a qualidade do Dudu. Ele pelo menos há 3, 4, sei lá, acho que 4 anos aqui no futebol brasileiro, ele está entre os 3 melhores jogadores do Brasil, quando ele não é o melhor jogador do Brasil. Eu acho que o Tite tem que oportunizar. Se ele vai dar certo ou não, só vendo. Só colocando na arena. Se ele gostar do cara ou não. Ele tem que superar isso. Eu não gosto. Por que ele não gosta? Ele não tem que não gostar de ninguém. Eu acho que o Neres tem que ser testado. Ele não tá nesse cargo pra gostar ou não gostar. Eu acho que o Neres tem que ser testado, como o Vinícius Júnior tem que ser testado, como o Everton tem que ser testado, como o Dudu tem que ser testado. Porque a gente já sabe o que o William vai entregar, o que o Felipe Coutinho vai entregar. E esses caras que não estão entregando, mas nem na Europa. O William hoje não é titular do Chelsea, Felipe Coutinho está sendo contestado no Barcelona, o Neymar nunca é manchete pelo que ele faz dentro de campo. Todos os jogadores aí que disputam a posição com esses caras. O Everton, que está entre os 3 melhores jogadores do Brasil, tem que ser convocado, o Dudu tem que ser convocado e outros jogadores que estão jogando bem na Europa precisam também receber uma oportunidade. Eu acho que a gente vai ficar nessa discussão Europa versus Brasil, acho que não dá nem para comparar. Então, Ivan Drago, não dá para comparar dependendo da liga, entendeu? Porque você me convencer que o futebol brasileiro está muito abaixo do futebol inglês, do futebol espanhol, é fácil. Mas você já não pode mais falar do Neres no campeonato holandês. Só o que ele tá fazendo na Champions. Poxa vida, o jogo que você viu do David Neres na Champions foi esse, contra o Real Madrid. Me cita outro jogo que ele arrebentou na Liga dos Campeões. Me cita agora, de cabeça. Mas ele não vai arrebentar todos os jogos. Então, mas não é assim. Mas ele tá lá no meio dos caras. Não é assim, ele fez esse jogo muito bom, que chamou muita atenção e pronto. Já virou, assim, uma celebridade, um cara que o time do Ajax está fazendo uma boa Liga dos Campeões. O time tá bem lá, cara. Se ele não é um protagonista, ele tá bem. O time fez uma boa primeira fase, quase ficando na primeira colocação à frente do Bayern de Munique. Sim. Eu vi o Ajax de perto na Florida Cup. Eu vi o Ajax jogar, inclusive jogar e não conseguir ser superior ao São Paulo. Num jogo amistoso, claro, era uma outra situação. Você vê que coisa, né? Até outro dia o Tite era cotado para ser o presidente do Brasil. Então, mas eu acho que a questão do Tite aí a questão da meritocracia que sempre marcou ele, me parece que é uma questão que não é mais a principal do técnico. Né? Ele perdeu muito Ele perdeu muito disso, eu concordo. Então a questão é essa, entendeu? O David Neres, eu acho engraçado isso. Até segunda-feira ninguém falava do David Neres. Agora todo mundo diz que ele está fazendo uma grande Liga dos Campeões. Mas até segunda-feira ninguém tinha visto um jogo dele.
É isso que eu não me conformo. André, você tá É sendo isso injusto. que eu não me conformo, O cara. David Neres está Calma, sendo Galvão. falado por nós aqui. Então me cita de cabeça. Um jogo bom Antes dele. da chegada do Vinícius Júnior, a gente já falava do De que o cabeça, David Neres sem olhar estava no fazendo Google. lá. Me lembra aí, Não, jogo senhor, bom dele. olha só. Existem com vários grandes jogadores. lances. Não, senhor, o senhor está sendo injusto. O FC Hervin. Desde que ele FC saiu do São 20. Paulo, desde que ele saiu do São Paulo naquela leva com Luiz Araújo, todos esses jogadores foram pra Europa, pegaram times menores, Thiago certo? Mendes. De centros menores. 2 anos Esses atrás. caras sumiram. Agora você sempre falava, ouvia um grande lance do David Neres jogando pelo Ajax. Ele tá já jogando vem bem. chamando a atenção bastante. A mesma coisa que aconteceu com o Vinícius Júnior. ele tá o jogando cartaz bem. do Vinícius é maior porque ele tá no Real Madrid, Então, obviamente. ele tá jogando bem, eu nunca discuti isso. Ele tá jogando bem, mas o que eu não me conformo é com esse apelo, entendeu? De repente ele virou um craque. Porque fez um bom jogo contra o Real. Então, e aí o cara que é melhor jogador do Campeonato Brasileiro é um absurdo comparar com Mas ele. não tem que. Como você tá comparando Mas por que o Dudu você tá com o David relacionando, André? Para de relacionar. Que a vaga era uma para os dois. Os dois deveriam estar na seleção brasileira, não é um ou outro. Ô, Ivan, Mas nesse momento, quem vai sair? só tem uma Mas vaga, o problema Ivan. não é É deles, isso o que ele problema tá é do comparando. Tite. Mas Então só você tem uma concorda que o vaga. Tite errou também na convocação. Claro que errou, cara. Esse aí, O maior Atila. culpado disso é o Tite. mas tá, em que então. mundo você vive? Você não quer que haja comparação? Tá todo mundo fazendo a comparação hoje. Mas que comparação. Que eram os dois que brigavam pela posição. Eles Exato, brigavam, tá todo mundo eles brigavam fazendo essa pela comparação. posição. Os dois eram preteridos. Eles só entraram porque o rapaz se machucou. Nenhum dos bem. dois estava Mas convocado. o Neres Concordo ganhou com a você. disputa do Ou seja, do esses Dudu. caras já deveriam estar sendo testados. Eles só entraram agora porque o rapaz se machucou. Senão a gente não tava nem discutindo isso aqui. Exato. Mas então a comparação cabe. Pô, se os dois estavam disputando a mesma posição, a comparação cabe. Não, mas não é Por porque isso um que eu joga na fiz a Europa e o outro no comparação. Brasil. Porque o Everton joga Mas- aqui e é convocado. Deus do céu, Ivan Drago, você não ouviu isso hoje? Eu, pelo menos, postei no Twitter que o Dudu poderia estar na vaga do David Neres. Eu recebi um monte de mensagens falando que era um absurdo comparar o Dudu com o David Neres. Que não se faz uma comparação Isso como não essa. não que é absurdo. ridículo comparar um cara que Mas joga no aí- Brasil com um cara que joga na Europa, que um cara que fez gol no Real Madrid já é muito superior André, a qualquer jogador que atue Você no tá Brasil. supervalorizando. Entre o coração da rapaziada. Os caras Aí querem o que Dudu, tá. os caras querem o David Neres. E o corintiano quer o Gustavo agora, velho. Aí você tá falando com o coração da rapaziada. Não, mas veja bem, eu não tô falando de torcedor, tá? Porque o torcedor é assim mesmo. Eu tô falando de boa parte da imprensa, inclusive boa parte da imprensa que trata dessa maneira, que o futebol brasileiro é uma porcaria e que tudo que tá lá fora vale mais. Porque para boa parte da imprensa é assim. O Lucas Paquetá, agora é o último exemplo. Lucas Paquetá tava jogando no Flamengo, jogando bem. Convocado já. Sim, todo mundo dizia que ele estava jogando bem aqui no Flamengo. Aí ele foi pro Milan, ele fez 5, 6 jogos bons, ele já virou craque. Ele já virou um cara de outro nível, um cara genial. Mas, poxa vida, mas ele estava aqui há um mês, jogando bem. André, ele não virou é isso normal, agora, entendeu? Mas são degraus, é status, André. Mas ele não virou isso agora. Até na nossa profissão tem isso, cara. Você vai subindo degraus. É, mas- O seu status vai aumentando. Mas ele não virou isso agora. Não virou isso agora. Ele já era bom a jogador. gente não é porque diminui. ele saiu do Brasil Não, que o cara senhor. virou melhor. Sabe por que, Galvão, eu acho que acontece? Acho que hoje em dia, o cara que vai jogar fora do Brasil, infelizmente, a gente tem mais exemplos de que vão e não dão certo do que os caras que vão e dão certo. Então, quando dá certo, as pessoas tendem a já ter uma visão mais rápida daquilo. Já querem falar que o cara deu certo com 4, 5 jogos, sendo porque a maioria faz o caminho inverso. Os caras vão, ficam no banco, somem, são emprestados para clube. Então, quando aparece um cara como o Paquetá que dá certo, acho que já há uma necessidade, o próprio David Neres, já há uma necessidade de falar que deu certo e que o cara, Gente, a Europa é a coisa mais normal do mundo. O Paquetá tava na base. Ele fez alguns jogos no profissional e ele passou a jogar bem entre os profissionais. Ele já aumentou o status dele. Eu concordo com Certo? você, concordo. Aí ele vai pra Europa, ele já aumentou mais ainda esse status. Fez bons jogos, aumenta mais Exato, ainda. O cara faz podia ir parte. pro Milan e ficar na reserva. Em qualquer segmento de trabalho é assim. Mas, E eu o concordo próximo é o também com Rodrigo. Galvão. Você, por exemplo, até outro uma dia ótima era discussão. setorista do Palmeiras, um status, passou a ser apresentador. Hoje você é comentarista. Mas o Ivan Drago, desta forma, o que está acontecendo na prática é que o cara que faz a carreira dele inteira no Brasil, porque não deu certo lá na única chance André, que e o teve que na a gente Europa. falava do Luan do Grêmio? Então, a mesma Passou
passou o coisa. tempo, não tem mais, Tudo não bem, tem mas mais ele, mercado. mas ele é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. É isso que eu tô dizendo. É a mesma coisa. Vale a mesmíssima coisa pro Luan, pro Dudu, pro Dedé, pro Jeromel, que foi até pra Copa do Mundo. Foi convocado pra Copa do Mundo, o Jeromel, mas já não é mais lembrado. Não muda nada. O cara para. O cara para de ser convocado sem perder rendimento. Entendeu? Do nada, o Jeromel não é mais chamado. Mas ele não tá jogando mal, entendeu? Ele não tá jogando mal. Aí um zagueiro vai bem na Europa, né? Joga umas 3, 4 partidas boas na Europa, esse precisa ser convocado. Mas, meu Deus, o Jeromel continua jogando bem aqui. Por que ele não serve? Okay, entendeu? Ok, eu preciso ir pro isso intervalo. que eu não concordo. Eu preciso ir pro intervalo. A única coisa é incompreensível. Embora você tenha várias justificativas, é incompreensível nesse momento que o Dudu não seja testado. Ninguém tá pedindo o Dudu no lugar do Neymar na seleção brasileira, mas que ele seja testado. É claro que é incompreensível. Eu acho que para todo mundo, pro corintiano, pro santista, pro São Paulino, acho que todos entendem que o Dudu merece uma oportunidade. Isso não significa que o David Neres não mereça, o Everton, Cebolinha, porque a gente já sabe que essa rapaziada que tá lá um bom tempo não tá entregando mais nada. Eu sei que você tá em cima da hora, mas eu não vou aguentar. Vamos lá. O preconceito Desabafa, existe. meu filho. E existe, inclusive, quando os caras da seleção estão lá. Porque o que fizeram com o Fagner na Copa também foi preconceituoso. Porque o Fagner fez uma Copa absolutamente regular, igual todo mundo fez, e ficavam falando que o Fagner não servia porque ele joga contra ninguém aqui, que ele é ridículo, concordo, porque ele joga no Brasil. Concordo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Concordo. Inclusive de colegas. Concordo. Inclusive de colegas da imprensa. Concordo. O Fagner tomou um baile do Hazard. Como se o Hazard não desse baile em um monte de jogador que atua na Europa também. Existe uma tara jogou bem pela todos os Europa. jogos na Isso Copa, existe. né? Agora, Existe essa um tara pouco. só não pode chegar no técnico da seleção. Ele precisa... Eu também acho. Por exemplo... O Hazard deu um baile lá no jogador da Inglaterra e ninguém ficou falando que o Exatamente. jogador da Inglaterra joga aqui um campeonato de quinto nível. Isso entendeu? eu concordo. Por exemplo, ele não convoca o Fagner, mas ele convoca o Fabinho, que há 2, 3 anos não joga como lateral direito. Pois é. Isso eu acho um erro. Convoca o Isso é Danilo. coerência. Exato. O Fagner, pra muita gente é um absurdo dizer que o Fagner é melhor que o Danilo. Eu acho o Fagner melhor que o Danilo. Mas o Danilo jogou no Real Madrid, tá no Manchester City, mas ele não joga em lugar nenhum, ele não é titular nunca de nenhuma dessas equipes. E o Fagner é titular absoluto de um clube gigantesco como o Corinthians. Eu acho o Fagner melhor que o Danilo, mas pra muita gente isso é um absurdo, um sacrilégio dizer que um cara que joga no Brasil é melhor que um cara que joga na Europa. É com isso que eu não concordo. Muito bem, são 8h19. Eu vou ter que interromper esse desabafo. Pega lá um suco de maracujá aí, que o negócio aqui ficou... Por favor. Daqui a pouco ele continua. Por favor, se alguém puder providenciar um chá para que o Camomila? nosso André Galvão. Mas antes, Colaíga Viva. Ô galera do hashtag da bola, tô voltando aqui para falar mais sobre o supletivo Madureza. Vai começar as aulas segunda-feira agora.